Olá, boa tarde. Sou a professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje, nós vamos iniciar nossa aula um pouquinho diferente. Eu gostaria de falar com vocês um assunto que está bem, como eu poderia dizer, como eu poderia explicar? Todos estão falando muito que é essa pandemia que nós estamos vivendo na nossa cidade, no nosso estado e, consequentemente, no Brasil e mundo. Eu queria dizer para vocês, meus alunos, especialmente meus alunos dos 9º anos da Escola Municipal São Francisco, que nós, professores, nós estamos assim, nos sentindo um pouco mal, porque nós estamos sentindo falta daquela movimentação da sala, da alegria de vocês, das perguntas, de toda aquela movimentação em si mesmo que uma sala, ela conduz a isso, ok? E aquela questão assim, até dos probleminhas que nós tínhamos na sala, nós estamos com saudade, né? Também nós queremos assim dizer para vocês que nós, mesmo com esse distanciamento social, os nossos corações estão unidos ao de vocês. Com o propósito de ver o quê? De ver o progresso e um futuro melhor para os nossos alunos, que são vocês, nossos queridos alunos. E também nós queremos agradecer muito o apoio que os pais estão nos dando, aquele feedback, aquele retorno, que muitos estão dando para nós. E isso faz com que o nosso trabalho evolua, melhore. Nesses tempos difíceis, nós queremos também intensificar a união cada vez mais, para que nós possamos vencer essa batalha. E essa batalha, ela é em conjunto, somos todos nós. Vocês aí, cuidando dos familiares de vocês, tendo toda a higiene necessária. E os pais também, eu gostaria de pedir para continuando a incentivar os filhos, porque na aprendizagem, para vocês também não desanimarem, porque o que vai fazer com que o futuro de vocês mudem é o estudo. Então, o que nós temos agora de concreto? Nós temos as videoaulas, vocês também podem acessar links e vídeos em casa, videoaulas, e o material de vocês e o nosso apoio aqui do outro lado. Tudo isso vai passar, logo vai passar, nós vamos vencer, nós estamos juntos. E eu queria deixar esse recado, para vocês não desanimarem, que nós estamos todos juntos, tá bom? Vamos iniciar, então, a nossa próxima videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho da relação entre a ficção e a realidade. É uma revisão, porque já foi visto. Em nossas aulas, nós temos refletido sobre a relação entre a literatura de ficção e a realidade. Olha, a ficção, a invenção, a criatividade, a imaginação. E a realidade, que ela é nua e crua aqui, agora. Você viu através dos diversos textos lidos que essa relação sempre existe, mas é muito variável e complexa. Nós temos um quadro aqui, uma pintura, que é do Renoir, Mulher Jovem Lendo um Livro, que é de 74. Bom, aqui está a data de nascimento e Não, é a data que foi pintada mesmo, de 1874, entre 1874 e 1876. Você acredita que a realidade tem que ser transmudada? Ela pode ser modificada? Ela pode ser incrementada? Acho fundamental que a realidade possa ser recriada. Pegar aquilo que nós já temos de concreto e fazer um diferente, um diferencial. É aquela coisa, pegar o limão e fazer uma limonada. Ou simplesmente, então, modificada, se quisermos transmitir ao leitor uma impressão de verdade. Uma fala de Fernando Sabino. Durante a leitura, completaremos as lacunas com palavras retiradas da lista do box abaixo, fazendo as concordâncias gramaticais necessárias. Então, se eu tenho uma palavra, lembram que o verbo concorda em gênero e número com o substantivo? Então, se eu tenho um verbo no plural, a minha outra palavra também vai ter que estar no plural e vice-versa. Olha quantas palavras nós temos. Nós temos adjetivos, nós temos verbos, nós temos substantivos. Então, são acreditável, aproximar, certeza, curiosidade, distanciar, que é um verbo, dúvida, fantástico,
inacreditável, incerteza, maravilhoso, natural, realismo, realista, sobrenatural e simbólico. Tudo isso tem no material de vocês, material didático. Entre os textos ficcionais, esse é o texto. Então, nós vamos... Qual que é o assunto? Realidade e ficção. Então, quais palavras nós vamos tirar do box e lançar nas lacunas em branco? Entre os textos ficcionais, lidos nas aulas de língua portuguesa, os fragmentos das novelas A Marca da Serpente, que é de Carlos Queiroz Teles, e Possuída, que é de Márcia Kupstas, é Possuída pelas Trevas. Esse é o fragmento. No módulo 18 que nós vimos, página 65. Foram os que mais se... Qual palavrinha do box que nós vamos encaixar aí? Olha só. Distanciaram. Eu acredito que lá é distanciar, mas nós temos que fazer a concordância. Foram, ó, o verbo ir, que também está no plural, os que mais se distanciaram do mundo. De qual mundo? Mundo natural. Não podemos acreditar na existência de um morto-vivo que se alimenta durante séculos de sangue humano. No caso do livro A Marca da Serpente. Nem no poder da magia negra praticada por bruxas, que está no Possuída pelas Trevas. Apesar disso, as histórias são narradas com tal realismo. Então, dá aquela impressão de que é real, a forma como é contada. Que durante a leitura, experimentamos os mesmos sobressaltos vividos pelas personagens em acreditamos no inacreditável. Então, acabamos, olha que está até entre aspas, porque de tão verossímil, de tão realista, acabamos acreditando nesse inacreditável. Passa a ser verdade para nós. Esse é um dos grandes poderes da obra de ficção. Então, a obra de ficção, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de conquistar e de convencer, de persuasão, poder de convencimento. Se torna tão real que nós acreditamos. Já o conto Nunca é Tarde, Sempre é Tarde, lembra da Su? Que ela estava dormindo, mas ela não estava, aquela história, nós lemos em sala de aula, um conto bem longo, módulo 4 que nós lemos. Nos coloca propositalmente na região da, vai citar a Su, que é a personagem. Na dúvida, na região da dúvida, porque todo mundo ficou em dúvida. Será que ela estava dormindo mesmo? Ela dormia e sonhava. Sonhava, acordava, voltava. Foi uma história de recuos, de avanços. Sui está presa em seu pesadelo? Diferentemente das narrativas, quais narrativas? Maravilhosas. O texto fantástico, que tem aqueles seres fantásticos, não pretende criar em nós a ilusão, mas pelo contrário, exercitar a nossa curiosidade. Nós temos aquela curiosidade de descobrir o que vai acontecer, provocar nossa incerteza e desconfiança, que também não deixa de ser o caso da história de Sui, porque nós ficamos assim meio que confusos do acontecimento em si. As narrativas fantásticas são intrigantes, mexem conosco. O conto de Machado de Assis, A Cartomante, que é um dos últimos que nós vimos numa das aulas anteriores, é realista. Pode ver que lá não tem nada de fantástico, nada de sobrenatural. Não questionamos a possibilidade de alguém ter um caso amoroso com a mulher de seu melhor amigo. Infelizmente é algo que acontece, é real. E ninguém duvida de que os crimes passionais existam. Não foi isso que aconteceu com Camilo no final da história? Vilela o mata com 2 tiros, a queima-roupa, e mata também Rita. Aliás, como vimos, nem é esse o tema central do conto, mas a possibilidade da manifestação do
sobrenatural. Quando que nós vemos isso? Quando que nós vimos? Colocada desde a primeira frase pela citação de Shakespeare. Lembra que Shakespeare, no comecinho da história, ele cita uma frase muito famosa, que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia? Por quê? Por conta da cartomante. Ainda que a cartomante tivesse adivinhado o futuro das personagens, restaria sempre a possibilidade das coincidências e da fraude. Mas o conto desmascara a impostora, sem deixar qualquer dúvida. Tudo por conta do final, né? Foi tudo o contrário que quando ela retira as cartas. Vocês se lembram que ela retira as cartas e fala para ele, você pode ir à casa de Vilela tranquilamente que não vai acontecer coisa nenhuma. Nenhuma coisa ruim, nem com um nem com o outro. Ela cita. E o que acontece? Totalmente contrário. No conto Náusea, de Agostinho Neto, o sobrenatural é simbólico, apenas um simbolismo. A crença nos poderes naturais do mar ou em uma divindade do mal, Calunga, que eles veem o mar como algo negativo. Por quê? Porque lá eles têm um hábito na história, eles têm esse hábito da bebida alcoólica. E eles iam para o mar, automaticamente morriam afogados. Então eles colocavam a culpa no mar, mas não era o mar, era o próprio comportamento irracional de cada um. Pertence ao âmbito das personagens, ao seu mundo psicológico, subjetivo, e ao seu meio cultural, na perspectiva do narrador e do leitor. Esses poderes representam, simbolicamente, o homem branco, a colonização e a civilização, porque é um conto africano, ok? Trata-se, portanto, de uma narrativa realista. Aqui nós temos um quadrinho, realidade, criação literária. A criação literária pode ser realista, pode ser estranha. Qual é a definição de realista? Acontecimentos explicáveis pelas leis do nosso mundo, por esse mundo que nós conhecemos. Então, eu posso explicar tudo o que está acontecendo na história. No caso, olha o exemplo, A Cartomante e Náusea. São exemplos de histórias realistas, porque Machado de Assis é realista, um autor totalmente, 100% realista. No caso da estranha, ela pode ser fantástica. Ela pode ser fantástica. Qual é a definição para fantástico? Acontecimentos ambíguos. O que é isso? O que é ambiguidade? Duplo sentido. Estranhos, que provocam nossa dúvida. Um exemplo, exatamente aquela história da Sui. Nunca é tarde, sempre é tarde. É um conto fantástico. Pode ser também maravilhosa. Olha a definição. Acontecimentos inexplicáveis pelas leis do mundo. Então, o nosso mundo não explica. Só a ficção para explicar. Porque não acontece aqui na nossa realidade. Um exemplo. 2 exemplos. A Marca da Serpente e Possuída pelas Trevas. A Marca da Serpente é de Carlos Queiroz Teles, Possuída pelas Trevas, Márcias Cúpistas. Quem se sentir interessado pode dar uma olhadinha, pesquisada na internet, que tem esses autores. Retomando, relação entre a literatura de ficção e realidade, são 2 extremos. Criação literária, realista, A Cartomante e Náusea. Maravilhosa, A Marca da Serpente e Possuída pelas Trevas. Bom, hoje nós terminamos mais uma videoaula, espero que vocês assistam, pausem o vídeo, retomem, leiam, peguem o material didático de vocês, pesquisem, estudem. E como eu havia dito no começo, que eu havia iniciado a aula um pouco diferente hoje, quero passar toda essa credibilidade para vocês, esse apoio, essa força. E se Deus quiser, na nossa próxima aula, nós estaremos juntinhos. Um forte abraço no coração de vocês.